Fala pessoal, beleza? Sejam todos e todas bem-vindos a mais um vídeo aula, tá? Onde que na aula de hoje nós vamos aprender como montar uma DRE, como fazer uma análise vertical e uma análise horizontal. Então não perca que a aula tá muito top. Chega de enrolação e vem para a aula. Então pessoal, o que é que vamos aprender hoje? Nós vamos aprender a montar essa DRE aqui, tá? Onde que na primeira linha nós temos a receita bruta, depois custo com produto, aí vem a receita líquida, despesas fixas, despesas administrativas, com pessoal, EBITDA, despesas financeiras, impostos, tirar aqui, aí lucro operacional, CAPEX, que seriam os investimentos, e a última linha aqui que é o lucro líquido, ok? E além disso nós temos uma análise vertical. Deixa eu tirar o zoom aqui, deixa eu melhorar esse desenho. Temos uma análise vertical e uma análise horizontal. O que é essa análise vertical? Essa análise vertical é o seguinte: eu preciso saber quanto cada linha aqui de despesa da minha DRE representa percentualmente sobre a minha receita bruta, tá? Por exemplo, o meu custo com produto representa 24% da minha receita bruta, ok? As minhas despesas fixas representam 13,21% da minha receita bruta. E vocês devem estar se perguntando aí, sim, para que serve essa análise? Normalmente, essa análise aqui, a análise vertical, ela serve para precificar o produto, tá? Vamos supor que você tem um produto aí que você vende ele por R$100. Então, como é que as pessoas fazem? A pessoa não vai chegar aqui de R$100 vai tirar 988 mil, né? O que é que ela vai fazer? Opa, na minha DRE, o meu custo com produto representa 24%. Então, desses R$100, ela vai tirar 24% para os custos com produto, vai tirar 13% desses R$100 para as despesas fixas, vai tirar 8% para as despesas administrativas e assim vai diluindo para saber lá no final quanto ela vai ter, tá? E mais uma vez, não sou especialista em finanças, tá? Mas a grande maioria faz isso. Pega aqui o percentual de cada conta, quanto cada conta representa percentualmente sobre a receita e vai calculando, vai deduzindo, né? Por exemplo, se o produto custasse R$100, ele ia fazer 24% vezes 100. Saberia que desses 100 aqui, 24% seria para o custo. Depois ia fazer 13,21% vezes 100, para saber que no caso é a porcentagem, para saber quanto desses 100 seriam para despesas fixas. E assim iam realocando essas despesas para ver quanto desse produto vai sobrar no final, tá? Já a análise horizontal é o contrário. Eu comparo um período com o outro. Por exemplo, eu tenho aqui o ano de 2020 e aqui 2021. E o que é que essa análise horizontal está fazendo? Ela está comparando o faturamento de 2021 com 2020 e vai retornar aqui se eu cresci ou se eu regredi se comparado ao mesmo período do ano passado. Por exemplo, nossa receita bruta aqui, se comparado com o ano anterior, nós regredimos. Nós faturamos 4.116.854 no ano de 2020. Já no ano de 2021, faturamos R$3.463.293. Dessa forma, reduzimos 15% a nossa receita bruta, tá? Da mesma forma que eu tenho uma comparação dos custos, ok? Nós temos aqui, ó, um gasto de 988,833 mil no caso, e no ano de 2020 nós gastamos 820, deixa eu tirar essa arma de desenho aqui só para ficar melhor para vocês visualizarem, ó,
820,059. Dessa forma, nós reduzimos o nosso custo comparado 2021 com 2020 em 17%, tá? Tá vendo aí como é importante ter essas análises? Aqui, ó, por exemplo, nós reduzimos a receita, né? Houve algum problema aqui nessa empresa que a receita diminuiu, mas por ter reduzido os custos, nós conseguimos aumentar a nossa margem bruta aqui, ó, da receita operacional líquida. Top, né, pessoal, esse tipo de análise. Mais uma vez, não sou especialista aqui nas finanças, nem sou o cara das finanças, tá? Meu forte é Power BI e Excel, mas entendo um pouco sobre análise de dados. Então, basicamente é isso. É muito importante, eu diria que não tem como você ter uma DRE e não ter essas duas análises aqui, tanto a vertical como a horizontal. Ok? Já apresentei a DRE aqui e agora vamos pôr a mão na massa, né? Vou mostrar aqui as planilhas que temos no modelo, que é uma tabela calendário, onde ela se conecta através da data com a tabela de pagamentos e a tabela de recebimentos. Temos uma tabelinha aqui de plano de contas e uma auxiliar DRE, que se conecta aqui através do código da DRE com a plano de contas, ok? Vou vir aqui em exibição de tabela e vocês verão. Aqui é minha auxiliar DRE e aqui é a minha plano de contas, tá? A receita bruta, subcategoria, aqui eu tenho o código da DRE e aqui eu tenho o ID de conta. Okay? Vou aqui excluir isso aqui, essa tabela, vou tirar as medidas aqui, tirar a conta gerencial e vamos lá. Essa aqui foi as medidas que eu criei, tá? A primeira foi a de o resultado, que é a receita bruta menos a despesa. Aí eu tenho aqui a medida de receita, onde ela faz uma soma da tabela recebimentos. Temos aqui uma de despesa, que faz uma soma também, ó, da tabela F, pagamentos, da coluna valor, que é aqui, ó, deixa eu voltar para vocês verem. F, pagamentos, ele está fazendo uma soma dessa coluna aqui, ó. Ok? Pronto. Aí aqui em resultado é minha receita menos a despesa. Aí aqui eu tenho uma medida de realizado, que foi a medida que eu fiz para construir a DRE, tá? Não se preocupem que eu vou explicar isso aqui passo a passo. Ok? Vou fazer passo a passo explicando a vocês aqui qual o resultado final esperado para essa DRE. Temos aqui nossa análise vertical e nossa análise horizontal. Eu vou excluir aqui essas três medidas aqui, ó, a realizado, a vertical e a horizontal, tá? E vou fazer do zero com vocês. Então, excluir. Vou deixar apenas a medida receita bruta e despesas e receita. Como são medidas simples, são medidas de soma, vai ficar tranquilo aí para vocês, tá? E caso tenha alguma dúvida, tem aulas aqui como criar medidas soma, enfim, bem simples aqui, tá? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Vou vir na minha tabela auxiliar DRE e vou colocar minha conta gerencial aqui dentro, tá? Ó, receita bruta, custo com produto, receita operacional líquida, despesas fixas, administrativa, despesas com pessoal, EBIT e daí assim por diante. Mas quando eu colocar aqui a minha medida de resultados, ó, que é a minha receita menos a despesa, vou colocar ela aqui dentro. Vocês estão vendo que ele não está retornando para mim aqui, por exemplo, receita bruta menos o custo. Aí aqui ele deveria ter minha receita operacional, lucro bruto, né? Que seria essa linha aqui, ó. Voltar. Seria essa linhazinha aqui, ó. Receita operacional líquida. Se eu voltar aqui, não tem. Ok? E aí, a partir daqui, eu vou precisar criar algumas medidas, tá? Para retornar essa auxiliar DRE. Então, vamos lá. Selecionei minha tabela em medidas e nova medida.
Antes do sinal de igual, eu coloco o nome da medida, tá? E no caso aqui vai se chamar realizado. E após o sinal de igual, ó, antes do sinal de igual, o nome da medida, e após o sinal de igual, o cálculo que eu quero fazer. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar um select value, só para vocês verem, tá? Vou fazer aqui igual select value do que? Da auxiliar DRE subtotal. Vou dar enter e vou colocar essa medida aqui dentro. Vocês estão vendo aqui, ó, que ele está retornando 0, 0, aí 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0 e 1. O que são? O que é 0 é os totais. O que é 1 é o subtotal, tá? Se você vier aqui, ó, na tabelinha auxiliar DRE, ó, código DRE de receita operacional líquida é o 3, tá? Se eu vier na plano de contas e filtrar aqui o código 3, não vai ter, tá? Aí é por isso que eu estou usando aqui o select, cadê? Select value para ele selecionar todos os valores independente de filtro ou não, tá? Aí ele retorna 0, 0, aí 1, 0, 0, 0, 1, que é o subtotal da EBITDA, tá? Aí 0, 0, aí 1, aí 0 e 1 novamente, ok? E eu preciso, por exemplo, fazer esse menos esse e retornar o valor aqui, por exemplo, receita bruta menos custo. O valor aqui. Então vamos lá, vamos começar a criar essa medida, tá? Primeiro eu vou fazer aqui uma var subtotal, que é o que essa aqui, ó, var subtotal igual. Pronto. Essa variável subtotal ela vale esse valor aqui, tá? Agora eu vou criar outra medida para ordenar isso aqui. Eu preciso que esse valor, a receita bruta, fique em primeiro, que o custo fique em segundo, que a receita operacional líquida fique no terceiro. Eu preciso que ele mantenha essa ordem. E para fazer isso, eu vou criar outra variável que se chamará var ordem, que é para ele ordenar, tá? Var ordem. O que é que ele vai fazer aqui? Ele vai ordenar esse valor aqui através de quê? Através de um ID, tá? Então vou fazer igual max, que é para ele me retornar o valor máximo da tabela auxiliar, com tabela auxiliar, código e grupo DRE, tá? Ele vai ordenar essa coluna aqui através do código da DRE. Dessa forma ele vai tornar a receita bruta em primeiro, custo em segundo, receita operacional líquida em terceiro, ok? Vamos lá, auxiliar código grupo DRE. Fechei parênteses. Agora vamos criar aqui a terceira variável, que será uma var. Vou tossir aqui, tá pensando? Valor sub. Valor sub. Valor sub. Igual o que? Aí eu abro calculate. Vou quebrar a linha aqui, tá? Pressionando a tecla Shift e Enter. Ele quebra essa linha. Calculate de quê? Do resultado, tá? Que é a minha receita menos a despesa, a medida resultado que criamos. Resultado, vírgula. Vírgula que? Vou fazer um filter. Dou um tab novamente, é onde o critério da função filter será uma tabela. Eu vou passar um all select da tabela auxiliar DRE, tá? Só para vocês aqui, ó, o que é que essa all select está fazendo? Ela retorna todas as linhas de uma tabela,
ou os valores de uma coluna, ignorando todos os filtros aplicados dentro da consulta. Porém, mantém os filtros que vierem de fora, tá? Fechei aqui. Vou dar um vírgula para ele retornar auxiliar. Eu boto aqui. Auxiliar código grupo DRE menor ou igual à ordem, que é a variável que criamos, tá? Vou fechar o parênteses da filter, fechei o da calculate. É que ele está fazendo aqui, tá, pessoal? Ele vai somar esse valor. Deixa eu ver aqui. E vai, ó, retornar o que for maior ou igual à ordem. O que for, por exemplo, 1, 2. Aí ele vai retornar o valor do zero aqui, tá? Aí vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aí retorna subtotal aqui. Aí vem aqui, vem aqui. Aí retorna o outro valor aqui. Aí vem aqui, vem aqui. Aí é para ele retornar e vir acumulando. Vou dar um retorno. Ainda não vai funcionar, tá? Mas vocês já vão ter uma return do que dessa variável aqui, valor sub. Vou dar enter. O que ele está fazendo aqui, tá? Vou tirar aqui o filtro. Já bugou tudo aqui. Pronto. Ele trouxe o 13. Aí esse valor menos esse vai dar esse aqui. Só que ele ainda está repetindo. Vocês estão vendo que ele está repetindo aqui o valor de cima? Ele trouxe para cá. Aí aqui deu esse. Aí ele está repetindo esse valor. Aí vem e repete esse. E não é isso que eu quero, tá? Eu quero que ele faça esse menos esse e retorne o subtotal aqui. Aí depois faça esse valor aqui menos esses 3 e retorne o subtotal aqui, que seria a EBITDA. Aí faça esses dois valores aqui menos a EBITDA e retorne o lucro operacional aqui. E depois o lucro operacional menos esse vai retornar o lucro líquido, tá? Que seria esse valor aqui mais ou menos. Então vamos lá, vou voltar aqui para a minha medida de realizado e vamos botar aqui no return, ó, return. Já tem um return, eu vou abrir um switch. A expressão será uma expressão verdadeira, então eu vou colocar true, tá? Vírgula. Aí, qual é a lógica aqui? Se subtotal, que é a primeira variável, tá? Que a gente criou aqui, se subtotal for igual a zero, o que é que ele vai retornar? Ele vai retornar a medida resultado, ok? Ele vai retornar o valor atual. Vírgula novamente. Okay? Se subtotal for igual a 1, aí eu vou dar um 2E comercial aqui, tá? Not. Opa. Not. Vou dar um IsScope para manipular o total, tá? Manipular aqui isso. IsScope. Dá o que? Da tabela plano de contas subcategoria. Aí eu boto aqui D. Plano de contas subcategoria. Fecho parênteses. Fecho o outro parênteses da suíte. Vírgula. Sim, e se isso aqui, por exemplo, se for igual a zero, ele vai retornar o contexto atual, tá? Que é a medida resultado. Caso contrário, o que ele vai retornar? Ele vai retornar o valor sub, que é o valor acumulado, que é essa variável aqui que criamos, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, valor sub.
Se não tiver nada, ele retorna um blank. Abro e fecho parênteses da suíte e vou dar enter. Prontinho, tá? Deixa eu tirar aqui. Ó, 13, contexto atual. 2, que é o custo. Aqui, esse menos esse vai dar 11 milhões 01 e não sei quanto. Aí vem aqui, como é ele retorna o contexto atual. EBITDA retornou o valor da EBITDA. Despesas fixas, impostos, lucro operacional, CAPEX e o lucro líquido, tá? Vou só deixar como formatado como moeda aqui. Vou botar formato português, tá? Fica lá até lá embaixo. Cadê? Isso. Cadê você aqui? Português Brasil. Prontinho. Já tenho a minha medida, tá? E realizado pronta. Só para tentar exemplificar aqui para vocês, tá? Aqui ela vai selecionar todos os subtotais lá, 1, 0, que são esses valores aqui, ó. A coluna auxiliar DRE, tá? E vai ignorar os filtros ou não. Dessa forma, ela força automaticamente a matriz trazer esse resultado aqui, pois esse resultado aqui, ó, de, por exemplo, esses subtotais de receita operacional líquida, EBITDA, lucro operacional e lucro líquido, eles não estão na tabela de plano de contas. Então, dessa forma, não teria como a matriz trazer esses resultados, tá? Aí, essa função aqui, ó, select value, ela força essa ordenação, a trazer tudo isso. Aqui no ordem max auxiliar DRE, o que é que ela faz? Ela vai ordenar essa coluna aqui de acordo com essa, ok? E aqui, ó, valor subtotal é igual calculate. Aqui é o resultado, que é a receita menos a despesa. Vai estar fazendo uma filter, um all select da tabela auxiliar DRE e está trazendo o valor acumulado menor ou igual à ordem. Então ele traz esse, depois esse menos esse vai retornar o valor do subtotal. Aí daqui ele faz esse menos esse retorna esse aqui. Aí esse menos esse retorna esse. Aí, por último, o CAPEX e a última linha, o lucro líquido, tá? E aqui, por último, o suíte, tá? Se for igual a 0, ele retorna essa medida aqui, ó, que é a receita menos a despesa. Se for igual a 1, que é o 1 são os subtotais, tá? Ele vai retornar o subtotal, que seria essa medida aqui, ó, essa variável que criamos aqui. Tá? Se for igual a 0, ele retorna a medida resultado. Se for igual a 1, ele vai retornar a variável que traz o acumulado, que é um menos o outro. Tá, pessoal? Eu sei que essa aula é um pouco assim confusa para quem nunca teve contato, tá? Mas assistam mais de uma vez, vão praticando que vocês vão conseguir fazer tranquilamente, tá? E agora, né, vou tirar aqui essa medida resultado e vamos montar a nossa análise vertical. Então vamos lá. Essa daqui é bem simples, tá? Vou selecionar aqui minhas medidas, nova medida. Antes do sinal de igual, eu coloco o nome da medida, tá? Que vai se chamar aqui AV, que a grosso modo seria a análise vertical. E eu vou começar aqui com a primeira variável, que será var receita igual calculate
vou dar aqui um calculate o quê? Da minha receita bruta, tá? Aqui a expressão será a receita bruta, porque eu preciso saber quanto cada conta dessa representa percentualmente sobre a minha receita bruta. Então, aqui dentro do critério da expressão da calculate, eu vou colocar a minha medida receita bruta. Receita bruta. Vírgula. Agora, eu quero que ela ignore todos os filtros. Eu quero que ela repita minha receita bruta para todas as linhas. Então, eu vou fazer all. O que é que essa função all faz? Ela retorna todas as linhas de uma tabela. Deixa eu ver. Vou dar um zoom aqui para mostrar a vocês. Ela retorna todas as linhas de retorna todas as linhas de uma tabela ou todos os valores de uma coluna, ignorando todos os filtros que estiverem aplicados. Então ela ignora todos os filtros, tá? Então eu quero que ela dê um all da tabela plano de contas. Então eu vou digitar aqui de plano de contas. Plano de contas. Vou fechar o parêntese da calculate e vou fechar o parêntese da aula. Vou dar um return aqui, só para vocês verem, dessa variável chamada receita. Eu dar enter e vou colocar ela aqui dentro. Tá vendo? Ele repetiu o meu total para todos. E o que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso dividir o meu realizado por essa variável aqui. Então, vou adicionar outra variável aqui dentro, que será var realizado, igual a medida realizado que criamos aqui. Realizado. Prontinho. Agora, em return, eu vou usar novamente aqui divide o que eu vou dividir? Eu vou dividir o meu realizado pela minha receita, que é a minha variável realizado aqui, ó. Cadê? Ela aparecer aqui, realizado. Ó, quando for variável, ela fica com esse x aqui, tá, pessoal? Quando for medida, ela fica com a calculadora. Eu vou dividir a minha variável realizado pela minha medida, pela minha variável receita. Vírgula 0. Fecho parênteses e dou enter. Já retornou aqui para mim percentualmente quanto cada conta dessa representa sobre o todo, tá? Agora vamos só deixar ela como percentual. Prontinho, ó. Já sei aqui tá todos, tá? Não tem os anos aqui, é por isso que tá 19. Já sei que os meus custos com produto representam 19% em relação à minha receita total. Okay? O que é que ele está fazendo aqui? Essa primeira variável, ela está fazendo um calculate, aí da medida receita bruta e ignorando todos os filtros. Essa segunda variável aqui de realizado, ela está retornando nada mais que o realizado, o valor ali de realizado, que foi aquela medida da DR que criamos. E aqui no return, ela está dividindo o realizado pela receita, ok? Agora vamos criar a nossa última medida, que é a análise horizontal. Okay? Então vamos lá, seleciono a minha tabelinha aqui de medidas, nova medida. Antes do sinal de igual, eu coloco o meu cálculo, o que eu quero fazer, tá? No caso aqui vai ser, essa medida vai se chamar AH, para dizer que é horizontal.
E após o sinal de igual, os meus cálculos. O primeiro cálculo que eu vou fazer aqui, vou criar uma variável chamada var anterior. Aí, igual o que? Igual calculate, onde a expressão vai ser o realizado, tá? A medida realizado, vírgula, onde o critério aqui do filtro da função calculate é o que é que eu quero fazer. Eu quero pegar esse valor e retornar um ano. E qual a função que faz isso? A função que faz isso é a SUMPER last year. Então eu vou digitar aqui SUMPER last year, onde essa função ela retorna um conjunto de datas. Ela mesma já se explica, tá? Retorna um conjunto de datas na seleção atual do ano anterior. Então eu vou passar aqui dentro um critério de data, tá? Que é a tabela de calendário, coluna date. Vou dar enter. Fechei o parênteses aqui da SUMPER last year, tá? Isso. Fechei o da calculate e fechei o da SUMPER last year. Vou dar um return aqui. Return da anterior. Okay. Vou colocar agora aqui os anos, tá? Eu selecionei a tabela. Vou vir aqui na minha tabela calendário e vou adicionar o ano em colunas na minha matriz. E agora vou pegar essa minha medida aqui, ó, AV, que é a análise horizontal, e vou colocar ela em valores. Aqui ele está retornando o valor do faturamento do ano anterior, tá? Vocês estão vendo? Olha aqui, ó, 2020, ele retornou o valor de 2020 aqui. E como é que vamos fazer agora? Nós precisamos criar outra variável para trazer aqui o valor atual, o contexto atual, no caso o faturamento atual, tá? Então vamos aqui. Tirar aqui. Vamos criar outra variável, tá? Para quebrar essa linha aqui, pessoal, é bem simples. Você pressiona a tecla Shift e dá Enter. Então, var atual, eu vou chamar isso aqui. Igual, o quê? Igual ao realizado, que é o faturamento atual, do contexto atual, porque eu preciso comparar o faturamento do ano atual com o do anterior. Então, vou botar aqui realizado. Ok? E aqui em return, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer um divide. Vou dividir o meu realizado pelo quê? Pelo ano anterior. Vírgula 0. Só que eu quero retornar a diferença. Então eu vou colocar aqui sinal de menos 1, tá? Aqui, ó. Menos 1. Ok? Vou dar enter agora. E vocês verão que ele já vai retornar os valores percentualmente, tá? Deixa eu botar ela em percentual aqui, ó. Análise horizontal. Quanto nós crescemos ou regredimos se comparado com o ano anterior. Top, né, pessoal? Ok? Mas precisamos corrigir um probleminha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. 2020 não tem ano anterior, não tem 2019, ele está trazendo menos 100. Então vamos fazer apenas um tratamento de dados aqui para deixar mais bonito aqui o relatório, tá? Então nós vamos colocar aqui antes da função divide uma switch, onde a expressão vai ser um true, que eu quero que seja verdadeira, vírgula. O que é que eu vou fazer? Se esse valor aqui for, se esse primeiro resultado aqui da função divide for igual a menos 1, que no caso é menos 100, o que é que ele vai retornar? Ele vai retornar blank, que é um valor em branco, tá? Ele vai retornar aqui, ó, tudo branco. Caso contrário, ele vai retornar aqui, ó, um divide
Se isso aqui não for verdade, tá? Se o primeiro critério não for verdade, se por acaso existia no anterior, ele vai retornar um divide do realizado dividido pelo anterior, que é essa variável aqui que criamos, vírgula 0, fecho parênteses, menos 1, para ele retornar a diferença, tá? Fecho o parâmetro da divide e vou fechar prontinho, vou dar enter. Ok, ó, como não há, vou dar um enter aqui, deixa eu tirar essa medida aqui na frente de vocês. Como não há faturamento do ano de 2019, ele retornou branco. Já que há aqui 2021, tem 2020, né? Então ele já retorna o resultado, tá? Top, né, pessoal? E só agora, para deixar mais intuitivo, vamos colocar apenas um ícone aqui. Como vai ser esse ícone? Se o valor que está aqui for maior que o valor que está aqui for maior que 0, ele coloca para baixo. Se caso contrário, ele coloca o íconezinho para cima. Então vou selecionar aqui minha DRE. Vou vir em formato. Aqui, ó, coluna específica. Aqui em série, vocês estão vendo aqui série. Vou selecionar aqui a medida AV, que é essa coluna aqui, tá? Vou descer mais um pouquinho, ela não é elemento da célula, não é aqui, perdão. Vem aqui elemento da célula, em série, vou selecionar a coluna aqui AV, que é onde tem análise horizontal. Venho aqui, ó, conjunto de ícones, vou habilitar. Só que ele ficou todo doido assim, tá? Eu vou clicar aqui dentro desse fxzinho. Excluir essa regra aqui, vou deixar só 2. Aqui onde tem porcentagem eu vou deixar número. E qual vai ser a regra aqui? Se o valor que está aqui for maior do que 0 e menor ou igual a max, né, que é o valor máximo, esse ícone vai ser verdinho. Aqui número e aqui número. Se aqui é maior, tá? Se aqui for maior ou igual a 0. E aqui for igual a mínimo. Não, aqui é mínimo a primeira e aqui é 0. O que é que ele vai fazer? Ele vai retornar o íconezinho para baixo, tá? O que é que ele está fazendo aqui? Se o valor for igual a mínimo, que no caso é menor que 0, né? Se for menos 100, menos 20, ele vai retornar esse ícone. E se for menor do que 0, aqui se for maior do que 0 e menor do que a data máxima, ele vai retornar a setinha para cima. Vou dar o OK. E já retornou aqui tudo, por exemplo. E houve um aumento, ele botou setinha para cima. Aqui também, ó. Se for positivo, ele coloca para cima, o que não for, para baixo. Para finalizar, vamos só colocar aqui os subtotais. Tá? Vou selecionar minha matriz, venho aqui, ó, em linhas, vou adicionar da minha tabela plano de contas acho que é subcategoria, deixa eu ver. Exatamente, a minha subcategoria. Dessa forma, eu já tenho aqui minha DRE quebradinha, ó. Já consigo expandir. Top, né, pessoal? Me contem aí o que acharam dessa aula, tá? Se gostaram, podem deixar seu feedback, sintam-se à vontade. E até a próxima. Tchau, tchau.